Hoje estamos encerrando esse livro, mas o mês da família nós encerraremos semana que vem. Inclusive, durante a semana, a gente deve pôr lá no grupo, né? Que a gente deve fazer, quem sabe, um caldo, né, Valdeci? Semana que vem, para fechar o mês. Né? Às vezes vocês animam de fazer um caldo para nós aí, quem sabe? Aí dá certo, né? Cada um dá uma coisinha ali, uma calabresa, um feijão, uma mandioca. Eu acho que já até conseguiu a mandioca. Já, né? Então, olha que beleza. Aí semana que vem já fecha o mês com um caldo bem quentinho. Pois é. Mas esse frio eu estou esperando ele ainda, que eu estou ligando os ar-condicionados, tudo. E os ventiladores. Ó. Então vamos lá, Ruth capítulo 4. O mês da família, o tema é A Vida é uma Jornada Surpreendente. Então vamos lá, a leitura diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me, para que eu o saiba. Pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, outrora, o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na sua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho.
e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Louvado seja Deus. Oremos mais uma vez. Peça a Deus que fale ao seu coração nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, através da Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, e mesmo diante de nossas falhas, fraquezas e pecados, o Senhor sempre vem até nós, através desta mesma, comunicando as Tuas verdades, a Tua vontade. Dá-nos entendimento desta verdade nesta noite. Abra os olhos espirituais do nosso coração. E, ó Deus, manifesta a Sua graça, o Seu amor, o Seu poder em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você já se sentiu sozinho na vida? Já aconteceu alguma coisa com você que você sentiu que tudo estava acabado na sua vida? Não tinha mais esperança, não tinha a quem recorrer, não tinha aonde ir, não tinha mais expectativas de um dia novo, de um amanhã, não tinha expectativa nenhuma na sua vida, nenhuma. Você já tinha entregado os pontos, já tinha desistido de tudo. É interessante porque, eu não sei se você sabe, dia 23 de junho, que está muito próximo, é o Dia Internacional das Viúvas. E as Nações Unidas afirmam que a data traz a chance de promover os direitos das mulheres que são invisíveis, mulheres que são ignoradas na sociedade. A própria Bíblia vai dizer isso, que a verdadeira religião consiste em assistir as viúvas e os órfãos. A falta de dados em muitos países sobre as condições das viúvas é obstáculo para a criação de programas sociais, para diminuir a pobreza entre as viúvas, entre a violência entre as viúvas, a discriminação sofridas por essas mulheres em muitos países. Muitos países não concedem nenhum direito às mulheres, inclusive na viuvez. Segundo a ONU, faltam estatísticas que revelem a incidência do abuso sofrido por essas mulheres, por milhões dessas mulheres que perderam seus maridos. Em muitas situações elas perdem seu direito à herança, em alguns países elas perdem suas terras e suas casas. Elas são retiradas, elas são abusadas fisicamente e muitas são até assassinadas. Elas não são tidas como pessoas que têm uma nova oportunidade de viver em alguns países espalhados pelo mundo. A organização, a ONU, explica que em muitos países uma mulher perde seu lugar na sociedade assim que seu marido morre. Para retomar seu status, ela é obrigada a se casar com um parente de seu marido. E isso acontece até os dias de hoje, por incrível que pareça. E acontece, inclusive, muitas disputas. Na Índia, por exemplo, milhares de mulheres são forçadas pelos familiares a sair de casa e muitas acabam indo para o trabalho informal. Tornam-se pedintes, mendigas e apelam até mesmo à prostituição. Na África e na Ásia, viúvas são vítimas de violência, incluindo abuso sexual, devido à disputa por herança ou propriedades. No leste da República Democrática do Congo, 50% das mulheres são viúvas. 50% das mulheres são viúvas. O Iraque tem cerca de 3 mulheres nessa condição.
3 mulheres a cada 5 mulheres, 3 estão nessa condição. E as garantias, a ONU vai lembrar que as crianças também são afetadas. Quando as viúvas são afetadas, as crianças também são afetadas na parte emocional e econômica. Já que muitas viúvas passam a sustentar suas famílias sozinhas, em alguns casos, precisam que seus filhos passem a contribuir com o orçamento doméstico. Muitas crianças precisam começar a trabalhar logo 6, 7, 8 anos de idade. Inclusive no Brasil nós vemos até crianças que são levadas, destinadas até mesmo à prostituição em alguns lugares do nosso país. Nesse Dia Internacional, a ONU pede aos governos mundiais para garantir os direitos das viúvas, como previsto na Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação das mulheres. Meu irmão, por que eu estou lendo isso, meu irmão e minha irmã? Porque essa história que nós estamos hoje fechando do livro de Ruth, ela começou de uma forma triste. Ela começa com Noemi, seu esposo Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion, passando fome, passando pobreza em Belém, em Israel, na casa do pão, que não tinha pão, ali devido ao pecado de Israel. E aí eles não confiam e não esperam em Deus, eles saem e vão para Moabe. Quando chegam em Moabe, ali o marido de Noemi morre. Com tantas expectativas naquela mudança, ele simplesmente morre, Elimeleque morre. Os filhos dela vão casar, Malom e Quilion vão casar com Ruth e Orfa. Apenas refrescando a memória de vocês. Mas de repente os 2 morrem também. E fica mais 2 viúvas. Agora são 3 viúvas. 3 mulheres em situações deploráveis. Em situação de pobreza, de abandono, de frustração, de tristeza, de angústia. Noemi então resolve voltar, depois de 10 anos, para Israel, ao saber que agora tinha pão na casa de pão. E quando ela resolve, Orfa e Ruth queria segui-la, mas ela fala, não, fiquem vocês aí, que vocês vão encontrar seus maridos aí, vão casar de novo, vão recomeçar a vida de vocês. Mas Ruth fala, não, aonde você for eu vou. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e eu vou junto. A sua terra será a minha terra, e ela vai. Orfa fica em Moabe. E Ruth vai, nós já meditamos sobre isso, que Deus levanta pessoas excepcionais, fora do comum, para nos ajudarem nessa vida, em muitas situações. E de fato, chega ali em Israel, e Ruth começa a trabalhar, começa a se esmerar, a se esforçar, e Deus começa a abrir portas. Deus levanta ali Boaz, levanta ali pessoas para ajudarem Ruth e Noemi. E excepcionalmente, havia uma lei em Israel, que diante da viuvez dessas mulheres, o parente mais próximo deveria casar com aquela mulher que ainda poderia ter filhos, para dar sequência à descendência daquele que tinha morrido. Então, tinha essa lei. E este homem que tinha esse direito era chamado de resgatador. Então, havia 2 possíveis resgatadores, que seria Boaz e mais um tal de fulano, que o texto vai dizer. Não vai dizer o nome dele. E aí, o que nós pensamos aí? Que Boaz, nós já meditamos no domingo passado, que quando ela pergunta se Boaz poderia resgatá-lo, Boaz diz que havia um resgatador primário, que deveria dar preferência para ele, para que as coisas fossem corretas. A meditação de domingo passado é que relacionamento é coisa séria. Nós chegamos à conclusão que casamento é coisa séria, que família é coisa séria, que amizade é coisa séria, que igreja é coisa séria, que todo tipo de relacionamento é coisa séria. E nós devemos cultivá-los da melhor maneira possível, pelos parâmetros das Escrituras, e não pelos nossos próprios parâmetros. Agora, o capítulo 4 vai iniciar dizendo que Boaz vai tentar cumprir a sua promessa, de tentar resgatar Ruth. Então ele vai até o resgatador primário, e vai apresentar para ele
a causa e as cláusulas. E ali aquele resgatador, ele vai rejeitar, ele não vai querer resgatar a Ruth, porque implicava em algumas questões. Então nós vamos ver aqui nessa noite que aquilo que tanto Ruth e Noemi esperava vai acontecer. Mas nós vamos ver aqui algo mais profundo ainda, porque no finalzinho do capítulo nós vamos ver aquela resposta que no início do livro nós não temos, que eu já venho dando algumas pistas disso, mas no início do livro nós não temos, mas que nos fará ver que a nossa vida tem um sentido muito maior, muito mais amplo do que aquele que nós imaginamos. Às vezes estamos tão apegados com as questões físicas, terrenas, é o pão de amanhã que nós vamos comer, é o parente amado, querido que faleceu. Estamos tão apegados com essas coisas terrenas, físicas, coisas que são legítimas, coisas que são boas, que são importantes. Nós estamos muito apegados a essas coisas, aos filhos, estamos apegados às vezes a lugares, às vezes resistimos mudanças, porque estamos apegados a lugares, às vezes resistimos o agir de Deus, o mover de Deus na nossa vida, porque estamos querendo escrever a nossa história, e deixamos de confiar que Deus é o autor da nossa história. Deixamos de descansar que Deus é o autor soberano da história. Então, nesse livro, nós chegaremos a essa conclusão, que nós de fato estamos caminhando, nós de fato estamos vivendo, mas Deus está escrevendo a nossa história. Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas antes da fundação do mundo. Então o mundo não está à deriva, a nossa vida, por mais que esteja boa ou ruim, passando por lutas, provações ou não, nossa vida não está à deriva de nossas escolhas, mas Deus está conduzindo as coisas para propósitos divinos maiores. Por isso o tema dessa mensagem, eu esqueci o controle ali. O tema dessa mensagem nesta noite, é exatamente nada como um dia após o outro dia. Esse é o tema da mensagem, o tema da semana. Durante a semana vocês vão reunir nos grupos e vão meditar nesse tema. Nada como um dia após o outro dia. Porque quando nós estamos enfrentando luto, nós pensamos em tudo, menos no dia de amanhã. Quando estamos passando por uma crise, nós não conseguimos vislumbrar o dia de amanhã. Então, nada como um dia após o outro dia. E essa imagem aqui já nos pré-anuncia o que vai acontecer, porque nós já lemos aqui. Ruth e Noemi já alegres. Aquela mulher que anteriormente estava amarga, amargurada, Noemi, que não queria ser chamada mais de amável, mas de amarga, de Mara. Agora nós vamos ver o que acontece com ela. Nada como um dia após outro dia. Nessa noite pense nisso. Não importa como esteja a sua vida hoje, quais lutas você enfrenta hoje, nada como um dia após outro dia. Quem dera se todo suicida entendesse isso. Se todo suicida entendesse isso, ele nunca suicidaria. Quem dera se todo homicida entendesse isso, ele nunca mataria alguém. Quem dera se todo aquele que abandona a família e vai embora entendesse isso, ele não abandonaria a sua família. Quem dera se todo filho entendesse isso, eles não se rebelariam por completo aos seus pais. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui nesse texto, expositivamente, sobre um resgate.
Do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ver aqui que de fato Boaz vai procurar cumprir a sua promessa, como a própria Noemi falou no final do capítulo 3. Olha o final do capítulo 3, versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Aquele homem vai procurar cumprir a promessa dele. E do versículo 1 ao 9, nós vamos ver ele se esforçando, se esmerando para isso. No versículo 1, ele procura o parente primário. No versículo 3, ele faz a proposta da terra. Olha, você tem o direito de comprar a terra de Elimeleque, porque você é o resgatador primário. Mas tem uma condição. Qual que é a condição? A condição é que você precisa se casar com Ruth. Junto com o benefício, vem também a responsabilidade. Não é o que a Bíblia diz? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então você tem uma responsabilidade. Você poderá ficar com a terra, você tem direito de comprar essa terra dessa família, que é parente nossa, mas você terá que cuidar da mulher, você vai ter que casar, você vai ter que assumir essa mulher, vai ter que casar com ela, cuidar dela, e vai ter que dar descendência a ela, porque esse era o acordo, era a cláusula. Vai ter que dar descendência, continuidade à descendência do esposo dela que faleceu. Inclusive ele ali arruma 2 testemunhas, mas ele faz isso em público, ele faz isso diante dos anciãos da cidade, na porta da cidade, nada às escondidas, tudo às claras. E ele faz essa proposta de resgate. E aí teve um acordo. Do versículo 7 ao 10, nós vamos ver que teve um acordo. Porque o acordo era o seguinte: ele vai falar que não podia fazer isso. O fulano, o primeiro resgatador, vai falar: eu não posso pegar essa responsabilidade, em minhas palavras. Eu não posso pegar essa responsabilidade, eu não vou poder resgatar Ruth, eu não posso resgatar a terra, eu não posso comprar a terra. E aí havia uma cláusula ali nessa lei, que quando um homem abria mão do seu direito primário de resgatar a mulher ou a terra, ele poderia ali tirar o seu calçado e dava ao seu parceiro. Isso era um ritual. Quando ele fazia isso, é como ele estivesse dizendo assim: olha, o que é meu é seu. Você pode tomar o meu direito e usufruir dele. E é exatamente isso que vai acontecer. Versículo 8: disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Disse ele a Boaz: compra você. Então Boaz diz aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Meus irmãos, aqui acontece um resgate. Em outras palavras mais simples para nós, Ruth não foi esquecida. Alguém brigou por causa dela. Alguém brigou por causa dela. E aqui eu quero que nós pensemos um pouquinho sobre isso. Primeiramente, em alguém um dia já brigou por você. Talvez quando você era criança, talvez um amigo mais velho, talvez um irmão mais velho, talvez alguém da sua casa, o seu pai ou a sua mãe, em alguma circunstância já brigou por você, já não deixou que alguém te fizesse mal, já te protegeu, já não deixou que alguém tocasse em você. E exatamente aqui acontece o que Cristo fez e faz por nós. Quando nós cremos em Jesus, nós seríamos esbofeteados por Satanás, atacados pelo maligno, massacrados pelo diabo, mas Cristo entra na nossa frente, Ele toma ali as chicotadas do nosso lugar, as acusações que eram contra nós, os dardos inflamados que eram contra você e contra mim, Jesus recebe ali na cruz do Calvário. A ira de Deus cai sobre Jesus, toda a condenação do inferno, do pecado, cai sobre Jesus, porque Ele estava ali pagando um preço por você e por mim, pagando um resgate.
Jesus não fugiu do compromisso. Jesus não escolheu só a parte boa. Jesus escolheu pagar um preço por você e por mim. Jesus escolheu pagar um preço por você e por mim. E agora trazendo para os nossos relacionamentos também. Já viu que tem pessoas que querem só a parte boa dos relacionamentos? Semana passada nós falamos sobre relacionamento é coisa séria. Tem pessoas que só querem viver a parte boa, entre aspas. Não querem viver a parte das responsabilidades. Aqui nós vimos semana passada que Ruth vai aos pés de Boaz, chama a atenção dele e pede para que ele a resgatasse. Boaz não abusa de Ruth, Boaz conhece a carência de Ruth, mas Boaz não abusa da fragilidade dela. Tem pessoas que abusam da fragilidade dos outros. Mas nós devemos ser pessoas justas, honestas, pessoas como Boaz, pessoas que sabem esperar o tempo certo, a hora certa e a maneira certa de fazer as coisas. E estarmos prontos para assumirmos as nossas responsabilidades. Cristo assumiu a responsabilidade por você. E nós precisamos estar prontos para assumir as nossas responsabilidades também. Pelos nossos relacionamentos, pela a nossa igreja, pelo nosso casamento, pela criação dos nossos filhos. Nós precisamos estar prontos para nos colocar na frente, se necessário, para resgatar aqueles que estão à nossa volta. Esse é o primeiro ponto, a primeira reflexão para a nossa noite aqui e agora. Em segundo lugar, nós vemos aqui sobre um casamento. Um casamento, do versículo 10 ao 12, vai acontecer aquilo que Ruth e Noemi tanto sonhavam, tanto precisavam. Vai dizer que agora ele vai tomar Ruth, a Moabita, por esposa. A esposa de Malom agora vai ser esposa de Boaz. E Boaz vai suscitar-lhe o nome de Malom, por herança. Ele assumiu o compromisso. E tinha as testemunhas ali. Tudo foi legalizado. Tudo foi feito de maneira coerente, de maneira certa, legal. Deus aqui faz um extraordinário. Se em muitos países hoje em dia, muitas viúvas morrem, vão para a prostituição, vão para a pobreza, vão para a doença, vão para a miséria, Boaz não deixa Ruth ir para essa situação. Boaz é aquele que estende a mão, ele estende a mão e oferece um compromisso a Ruth, ele ama Ruth, ele aceita o compromisso e ele casa com Ruth. Esse é o compromisso que Deus quer em nossos casamentos. Ele não quer um casamento, uma união apenas de deleites, desfrutes, apenas de benefícios. Ele quer um casamento de compromissos, de responsabilidades. E de fato, como falamos semana passada, todo homem, toda mulher precisa de acolhimento, e principalmente as mulheres. E eu falei semana passada que os homens muitas vezes são levados para relacionamentos precipitados pelo calor da atração. E as mulheres são levadas a relacionamentos impulsivos pelo calor da carência. Então nós devemos ponderar a respeito dessas coisas. E entender que os princípios de Deus não mudam. A moda antiga ainda é a moda correta. O fato de os tempos mudarem não significa que os princípios mudaram. Nós devemos voltar sim à moda antiga, aos princípios antigos, mas muito mais do que isso, aos princípios bíblicos. Então o casamento é algo instituído por Deus. Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família, Deus ama a família. E Deus deseja que isso seja feito com compromisso. No versículo 9 nós vemos compromisso, no versículo 10 nós vemos promessas feitas, nós vemos no versículo 11 um público
Porque um compromisso, quem está disposto a assumir um compromisso, não faz as coisas às escondidas, faz as coisas às claras. Quem está disposto a assumir um compromisso, seja com uma mulher, com um homem, seja com uma família, seja com uma igreja, seja com uma empresa, não faz as escondidas, faz as claras. Não tem o que esconder. Faz as claras. É por isso que a igreja, para nós casarmos, eu faço casamento religioso, mas primeiro, essa pessoa precisa casar no civil. E quando é a pessoa casar no civil, sai aí, eu não vou lembrar aqui o nome exato, mas sai uma notícia em todos os cartórios avisando que você vai casar, porque tem que ser notório, tem que ser avisado que você está casando, porque é algo público, é uma nota pública, não é algo escondido, não é algo sorrateiro, não é algo secreto, misterioso. Obrigado, é isso mesmo, é proclame. Porque em linhas gerais tem que ser proclamado aos quatro cantos que você vai casar, que agora você vai ter um compromisso. E se porventura você já for casado, que ali seja, que caia por terra aqui. Porque você não pode ter um outro casamento, pelo menos no nosso país, pelas leis. Então, o que acontece? A importância de nós fazermos as coisas nas claras. E aí nós vamos aplicando isso em várias áreas da nossa vida. Como, por exemplo, uma vez que nós casamos, nós podemos casar na igreja, assumindo isso em público. Mas não apenas isso. Uma vez que nós cremos em Jesus, nós podemos ser batizados, professar a nossa fé em público. Jesus mesmo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. Mas aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante do Pai. Então, nós devemos fazer as coisas às claras. Antigamente se sabia quem era crente muito fácil, porque cada um andava com a Bíblia preta, para todo lado. Hoje não se sabe muito, não é tão fácil descobrir quem é crente. Hoje está cheio de crentes 007. Eles são misteriosos. Ninguém sabe onde estão, aonde vão, o que fazem. É porque eu sempre falo e repito, fica até chato repetir isso. Ser crente na igreja é fácil demais. Você veste roupa de crente, você fala igual crente, você ora igual crente, você cumprimenta igual crente, graça e paz, Senhor. Mas lá fora, será que você é cristão? Quem quer compromisso faz as coisas às claras. Não há necessidade de esconder quem você é ou o que você é. E assim também é no casamento, e não apenas no casamento matrimonial, mas também no nosso relacionamento com Deus e com Cristo. Em terceiro lugar, já caminhando para o terceiro ponto agora, eu quero destacar um descendente. E aqui está o vislumbre de todo o livro de Ruth, que eu já dei um pré-anúncio lá no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, porque não posso pregar história bíblica sem falar disso. Não posso falar de boas condutas, de bom compromisso, de boas tarefas religiosas, sem falar disso aqui, porque isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é a razão de nós estarmos aqui. Isso aqui é a razão pelo qual Malom e Quilion e Elimeleque e Noemi foram para Moabe, mesmo estando em pecado. Essa é a razão porque eles vêm a morrer e elas ficam viúvas, e Ruth vem para Israel e vai trabalhar na roça e encontra Boaz, e Boaz estende a mão para ela, e essa é a razão pela qual o primeiro resgatador não aceita resgatá-la, mas o segundo resgata com muito prazer. Essa é a razão de que o Cristo seja gerado em nossa família, o descendente. Lembra uma profecia gloriosa, maravilhosa, estrondosa de Gênesis 3,15? Quando tudo era perfeito no jardim do Éden, e de repente Adão e Eva tiveram
a terrível ideia de comer um fruto. E por causa desse fruto, nós estamos sofrendo, estamos vivendo, lidando com o pecado, com tentações, com morte, com provações. Mas Deus vai falar ali com eles e com a serpente, dando ali os castigos. Mas em Gênesis 3,15, Deus vai falar que nasceria da descendência de Eva, nasceria um descendente, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi dada em Gênesis 3,15, é chamado de proto-evangelho. É o primeiro anúncio do evangelho, é o primeiro anúncio de Cristo na Bíblia. O povo de Israel, desde então, vem esperando esse descendente nascer. Então, de repente, quando desponta no meio do povo Abraão, que Deus chama da terra de Ur dos Caldeus, o pagão Abraão, eles pensam, será que este é o descendente? Aí, de repente, vem Isaac, filho da promessa, eles pensam, será que este é o descendente? E vem depois os filhos de Isaac, aí vem Jacó, será que este é o descendente? Vem Moisés, será que este é o descendente? Grande profeta, homem poderoso nas palavras ali, libertador de Israel, liberta o povo de Israel do Egito. Eles pensam, esse é o descendente? E depois vem tantos outros profetas, juízes, e vem até Davi, que é o grande rei reconhecido em Israel. Todos eles, Israel pensava, será que esse é o descendente prometido? Só que eles tinham tudo, em todos eles havia uma coisa em comum. Todos eles apontavam para o verdadeiro descendente. Mas todos eles erraram, pecaram, falharam. Todos eles foram mediadores imperfeitos, porque eles apontavam para o mediador perfeito. Todos eles apontavam para a aliança perfeita, a nova aliança em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, o descendente, do versículo 13 ao 22, olhemos para o texto para refletirmos um pouco. Vai dizer assim, no versículo 13, olha, no versículo 14, a gente vai ver que houve reconhecimento. Olha, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Meus irmãos, isso aqui tem duas conotações, duas aplicações. Seja bendito Deus que te deu hoje o neto, Noemi. Ele será o teu resgatador. O teu neto será o teu resgatador. Essas mulheres estão falando de coisas que nem elas sabiam muito bem. Elas estão falando da bênção que Deus dá à descendência Noemi. Mas havia algo muito maior por trás disso. Porque da descendência de Noemi, através da descendência de Boaz, que era filho de uma ex-prostituta, se lembram disso? Filho de Raabe, lá de Jericó, agora de Ruth, uma moabita, pagã, descendente de um incesto, quem se lembra disso? Deus pega essas coisas simples, essas coisas humildes do mundo, essas coisas que não são nada do mundo, e fazem delas mulheres abençoadas e usadas na descendência, na linhagem de Cristo. E elas reconhecem, e seja afamado em Israel o nome deste. O nome de quem, irmãos? O nome de Cristo Jesus. Aquele que viria. Todo o sofrimento de Noemi não foi em vão. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, mas não foi em vão. Deus tinha propósito nisso. Um descendente. Deus faz um extraordinário. Olha o versículo 16, olha o versículo 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos.
que significa isso? Significa, olha, valoriza a nora que Deus te deu, porque ela te é melhor do que 7 filhos. Através dela vem o seu resgatador, através dela vem a sua descendência será mantida, através dela vem o Salvador do mundo, através dela vem coisas grandes e ocultas que você não sabe. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Versículo 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Aqui vai dizer que Noemi vai cuidar desse menino, coloca ele no colo e vai cuidar dele. Do versículo 17 ao 22. As vizinhas lhe deram nome dizendo a Noemi nasceu um filho. Isso aqui é figurado, não é que aquele filho era dela, mas era da descendência dela. E lhe chamaram Obed. Esse é o nome do filho de Boaz e Ruth, Obed. Este é o pai de Jessé. Jessé é pai de quem? É pai de Davi, o rei Davi, o grande rei de Israel. São estas coisas, gerações de Pérez. Quem é Pérez? Quem se lembra quem é Pérez na genealogia? Pérez é descendente de Judá e Tamar, fruto de um relacionamento enganoso. Judá era nora, ou melhor, Tamar era nora de Judá. E os filhos de Judá, ela fica viúva, e os outros filhos dele não quiseram ter filho com ela, negligenciaram isso, inclusive Onã. E ali Judá é enganado por ela se finge ser prostituta no caminho, e se deita com ele, e ela gera o filho dele, e a descendência de Cristo vem dele. Pérez. Meus irmãos, a descendência deles vem também de Pérez. De Pérez. Isso aqui é para mostrar uma coisa, irmãos. Deus faz coisas inimagináveis. Inimagináveis. Porque Pérez vem a ser um daqueles da descendência, da linhagem de Boaz. Então, olha, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Boaz é filho de Raabe, a ex-prostituta, mas também é da descendência de Pérez, o filho de Judá e Tamar. Deus traz o descendente, para você ver que nenhuma das histórias bíblicas, nenhuma das genealogias são sem sentido, tudo está interligado. Agora preste atenção, não é só na Bíblia que tudo está interligado. Nós não conseguimos fazer as conexões, porque nossa mente é muito limitada, mas tudo entre nós também está interligado. Tudo que acontece de alguma forma no Piauí, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo, está interligado. Nós não conseguimos fazer essas interconexões. Nós não conseguimos captar isso. Mas tudo caminha, tudo é uma história só. A gente vê milhares, bilhões e bilhões de histórias, mas tudo é uma história só. A história da redenção passando diante dos nossos olhos. Homens pecadores que caminhavam para o inferno, mas Jesus veio para resgatá-los. Deus conduzindo a história. Deus tem um povo escolhido. Deus preserva esse povo. Deus ama esse povo. Deus cuida desse povo. E mesmo que passemos por lutas e provações, Deus está no controle de todas as coisas. É um descendente. O descendente que vem da linhagem de Ruth e Boaz. Esse é o propósito maior. Nós não vamos entender muitas vezes o propósito maior no luto, mas nós vamos saber que existe um propósito maior. Só de saber que existe um propósito maior já nos consola. Então você precisa sair daqui essa noite, esse mês. Nós precisamos encerrar essa exposição de Ruth. Você precisa entender o seguinte:
Você nem sempre vai entender o propósito maior, mas você precisa estar confiante que existe um propósito maior em tudo. Nada está acontecendo aleatoriamente. Nada está acontecendo sem o controle ou a permissão ou a vontade decretiva de Deus. Deus está no controle da história. E aí nós caminhamos para a conclusão. A conclusão: Deus escreve a sua história. O vazio não tem a palavra final. A dor não escreve o último capítulo. E o amanhã trará, pela graça, aquilo que parece impossível. Porque nesta história, o Senhor não estava apenas restaurando Ruth e Noemi, mas conduzindo tudo ao seu propósito divino maior. Gerar a descendência da promessa, até que nascesse o Cristo. Eu mudei um pouquinho a frase aí para quem está com esboço e os líderes, mas é a mesma coisa, é o mesmo significado. Aqui ficou um pouco mais profundo, mas é o mesmo significado. Meus irmãos, tudo tem um propósito. Guarde isso no seu coração. E aí eu tiro lições finais para a gente encerrar. Primeira lição final: você tem um grande valor para Deus. Não porque você tem algum valor em si mesmo, mas porque Deus te fez para um propósito. Você tem um propósito na sua vida. Então, por causa disso, você tem um grande valor para Deus. Esse valor é tão grande, que Ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por você. Talvez você não se valoriza, você não se cuida, talvez você não tenha expectativa, perspectiva de vida, talvez você não está nem aí consigo mesmo, mas o próprio Deus te valoriza. Você tem um valor para Deus, e o valor que você tem para Deus é o valor que Ele te dá. Ele mesmo te dá. Esse valor vem dele. Estava conversando com o Tiago antes do culto. Um dos valores é a imago Dei, é a imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos a coroa da criação de Deus. Então nós temos características que Deus colocou em nós como criaturas. Além disso, você que crê em Jesus e foi resgatado por Cristo, você tem um valor imenso na sua vida. O próprio Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então não importa o que você esteja passando hoje, eu quero te convidar a tirar os olhos do seu umbigo, do seu sofrimento, da sua dor, e olhar para Cristo. Para a dor que Cristo sofreu na cruz do Calvário por você, no seu lugar, para que você tivesse vida e vida em abundância. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu quero destacar é que o casamento é uma grande fonte de bênção quando é feito dentro da vontade de Deus. O casamento é bênção de Deus, irmãos. Mas quando ele é feito dentro dos parâmetros de Deus, ele é uma grande fonte de bênção. Isso não significa que vocês não vão ter desavenças. Não significa que vocês não terão problemas em algumas áreas. Não. Mas isso significa que através do casamento, vocês vão honrar a Deus. Vocês vão glorificar a Deus. Sem contar que eu tenho uma tese. O casamento é... agora eu lembrei. Eu olhei para o L aqui, eu lembrei. O casamento é uma volta ao L. Agora a Ana Paula gostou, né? O casamento é uma volta ao L. Deixa eu explicar por quê. Porque no casamento, você desfruta de coisas que você não desfruta em outros relacionamentos. No casamento você desfruta de uma intimidade maior em um relacionamento que só era desfrutado no Éden. Como, por exemplo, até a nudez, que é algo maravilhoso dentro do casamento.
e é algo que era vivido plenamente somente no Éden. Então isso é para nos lembrar que ainda existe um Éden. Ainda existe um Éden, um lugar melhor do que o Éden original, porque Deus tem uma nova Jerusalém. Tem até um livro que chama Ainda Melhor do que o Éden, né, que é a nova Jerusalém. É o Éden pleno. É o Éden pleno. Porque, na verdade, irmãos, o casamento nos aponta para isso. Agora, por causa do pecado que entrou lá, aí a gente briga, aí você, às vezes, fala que não deve, você desagrada a esposa, às vezes um não satisfaz o outro em alguma coisa. Isso acontece, mas é por causa do pecado, não é por causa de Deus. Deus fez tudo perfeito. O casamento é obra de Deus. Estou terminando. Sapato diferente aqui, quase escorreguei. Terceiro ponto. Os filhos são presentes de Deus. O que fala o Salmo 127? São herança de Deus. São os filhos do Senhor. Herança de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí, como é que está a sua herança? A minha herança é abençoada, né? Eu estou com um baú cheio de herança. 4 anos. Como é que está a sua herança? E se você não tem filhos físicos, peça a Deus filhos espirituais. Se você não pode ter filhos físicos, peça a Deus filhos espirituais, que Deus te concederá, certamente. Então os filhos são presentes de Deus, são uma bênção. Quarto lugar, a vida deve ser vivida com a eternidade em perspectiva. Não viva pensando apenas no arroz, no feijão, no pão, e no luto, na doença, no trabalho e no estudo, só nessas coisas físicas. Não viva pensando só nisso. Isso tudo é bom, mas não é só isso. Porque se for só isso, é muito ruim, gente. Isso é bom, mas se for só isso, é muito ruim. E Paulo vai falar isso. Paulo fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos o quê? Os mais infelizes, ou em outra versão, miseráveis. Os mais infelizes da terra. Quinto e último lugar, o melhor de Deus ainda está por vir. Para Ruth, estava por vir, que Jesus viria. Para nós, num certo sentido, já veio, mas ainda voltará em um sentido mais pleno. Então, para nós, o melhor de Deus ainda está por vir. Já veio, mas ainda virá, voltará. Porque Jesus já veio. Há salvação para nós, há esperança para nós. O descendente já nasceu. Basta você crer nele e ser salvo para a glória de Deus. Mas ele voltará, e voltará em toda a plenitude. Veio como servo, voltará como Rei da glória, Senhor dos senhores. Não é nada sobre nós, é sobre Cristo, é sobre Deus. É algo muito maior do que nós. Então, quando você olhar para Ruth, veja as mortes, a viuvez, o sofrimento. Olha para a sua viuvez como uma forma de glorificar a Deus. Olha para a sua pobreza, para a sua dificuldade financeira, crise conjugal, para a sua crise financeira, para a sua crise profissional, crise ministerial, como uma forma de glorificar a Deus. Porque não é sobre você ou sobre mim, é sobre Cristo ser gerado em nós. Sobre Cristo ser gerado na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa vida, para a glória do Senhor. Feche os seus olhos, oremos todos. Pai, nós te louvamos, te damos graças nessa noite pela tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que sempre enche os nossos corações, que